Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é terra santa. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéias, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando eu digo que não tem pregadores no Brasil da palavra de Deus, não tem pregadores, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem missionário que pertence a Deus, todos estão comendo e bebendo, enganando e mentindo para manter uma grande mentira estabelecida no meio do povo, para que eles ajuntem multidões, para que multidões se prostrem a eles e não a Deus, porque aqui diz que os magos vão à procura dos reis dos judeus, de um rei dos judeus que não tem nada a ver com tribo de Levi, se ele é rei de judeus, porque ele nasceu do povo do judeu, ele faz parte daquele pessoal, né, que são judeu. A tribo de Jacó era 12 tribos, filhos de Jacó: Levi, Gade, Simeão, Manassés, Rubem, esse pessoal. Mas tinha uma tribo especial chamada tribo de Levi. No livro de Hebreus, seu capítulo 7, versículo 5, diz que o filho de Levi tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Por isso Jesus ele não cobrou dízimo, por isso Jesus ele não participou de nenhuma queima. Jesus nunca levou boi, nunca levou ovelha, nunca levou carneiro, nunca levou nada para sacrifício no monte, porque esse trabalho era especialmente dos levíticos, e só os levíticos podiam participar deste movimento. Jesus não podia construir um templo e dizer: trazei todos os dízimos a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa, porque Jesus era judeu. Jesus não era levítico, Jesus era judeu. Nenhum da tribo de Judá, nenhum da tribo de Gade, nenhum da tribo de Manassés, nenhum da tribo de Simeão, nenhum desses caras podia construir um templo e dizer: trazer todos os dízimos da casa do tesouro, porque ele era que era um dizimista. Então, o único a dizer trazer todos os dízimos à casa do tesouro era somente os levíticos e não os outros de outras tribos. Portanto, todos pastores, bispos e apóstolos e missionários que praticam essas mentiras estão fora do pradão da palavra de Deus, e não é verdade o que eles pregam, porque eles não têm nenhum interesse para pregar a verdade, mas eles têm o interesse deles é para matar, roubar e destruir. Eles são o diabo que está escrito nas Escrituras por a boca do próprio Jesus, que diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Seja diferente desses pastores, desses bispos, desses missionários que pregam no Brasil dizendo que estão pregando o Evangelho.
para Deus. Não é verdade o que esses pastores pregam. Dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, né? O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Não é conversa de pensamento de pessoas. O que eles estavam ensinando para o Herodes ali e dizendo para o Herodes ali era palavra que estava escrita há milhares e milhares de anos, que isso aconteceria e que não tinha nada a ver com o homem, que não tinha nada a ver com nenhuma revelação, que não tinha nada a ver com nenhum profeta ou falso profeta. Essa palavra já estava escrita por boca dos antigos. Aí diz aqui, a palavra que estava escrita era assim: Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O povo de Israel era o único povo conhecido como o povo de Deus. Portanto, algumas escrituras na Bíblia Sagrada diz que Deus não habitaria em outro lugar. Nenhum outro povo Deus podia habitar, mas somente ali, naquele povo chamado povo de Israel, naquele povo resgatado do Egito por Moisés, naquele povo que permaneceu e ali foram contemplados com terras e viraram roceiros para manter ali o resto do povo pelo mandado do Deus Altíssimo. O 7 diz, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo em que a escritura, em que a estrela, lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Isso é a palavra do Senhor que está escrita na Bíblia Sagrada. Não há revelação de pastor, não há revelação de bispo. Isso não vai acontecer. Isso aconteceu
A Bíblia de Gênesis, Apocalipse já está cumprida. A palavra de Deus que foi fala na Escritura Sagrada não tem nenhuma palavra que vai acontecer e nem ficou nada na Bíblia Sagrada para ser cumprido por homem. O próprio Jesus cumpriu, o próprio Jesus fez o que tinha que ser feito. Nada, não vai adiantar o diamante, não vai adiantar eu fazer oração, não vai adiantar eu fazer jejum, não vai adiantar eu fazer nenhum tipo de coisa para que aqui alguém ou eu tenha salvação. A salvação, a Bíblia diz que é o próprio Jesus Cristo. A salvação era aquele próprio homem que foi determinado pelo próprio Deus para descer a essa terra, morrer por cada um de nós. Não fez acepção de pessoa, morreu por ladrões, morreu por criminoso, morreu por prostituta, morreu por viado, morreu por todo tipo de pessoas para que alcançasse salvação, mas não na carne. A salvação é no espírito. A salvação, ela não tem nada a ver porque a carne, queira que não queira, o próprio Jesus disse que a carne para nada presta, mas o espírito é o que vivifica. Essa era a preocupação de Jesus, porque morreu um povo aí no acidente que teve na Arca de Noé, onde só se salvou Noé e a sua família, e ali, naquele acidente, aqueles outro povo que morreu pelas águas, ficaram os espíritos aprisionados. As carnes se acabaram na terra, né? Mas os espíritos ficaram aprisionados naquela terra até a vinda de Jesus. Isso durou cerca de milhões e milhões de anos para que acontecesse este resgate que apareceu, dado pelo próprio Deus, para que fosse ao inferno, para que pregasse para aqueles espíritos, para que aqueles espíritos fossem levados para o altar de Deus, para que daquele dia em diante todos os espíritos estariam em Deus, todos os espíritos estariam no céu, todos os espíritos não se preocupassem mais porque eles estão livres. Então não adianta pregar para salvar espírito, não adianta pregar para salvar carne. A carne para nada presta, a carne não há salvação, a carne não há libertação, a carne tem o seu lugar. O seu lugar é cair aqui, ser enterrado ali, e não é pensar, como os pastores dizem, que vai aparecer no céu, não. A carne nunca vai aparecer no céu, a carne sempre vai ficar na terra. A carne vai ser destruída com todos os seus ossos na terra, mas o seu espírito permanecerá saindo de corpo para corpo, de corpo para corpo, de corpo para corpo, porque o nosso espírito, ele permanece nos corpos das pessoas. Então, o nosso espírito, ele não morre, vai continuar vivo, e eu não vou conhecer a ninguém. Eu não vou conhecer a minha esposa, eu não vou conhecer o meu filho, eu não vou conhecer a ninguém, nem parentes, nem aderentes, nem o pastor mais chegado daqui, nem o irmão mais chegado daqui. Assim que eu sair deste mundo para o outro, tudo vai ser esquecido. O espírito vai estar no céu com outras lembranças, com outros sentimentos. Ali agora é só o espírito e Deus. Não há como eu apareça em uma festa lá no céu e dizer: você viu como foi, amigos? Você viu como foi lá na terra? Nós fizemos isso, pregamos, mas hoje nós estamos aqui no domínio de Deus. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que toda a nossa mente, toda a coisa que é da terra, ficará na terra e irá para o esquecimento. Não é como os pastores, os bispos, as postas estão pregando aí, dizendo que as pessoas vão morrer aqui e vão aparecer no céu, e lá pode cantar
a novidade das coisas que foi aqui na Terra. Portanto, tudo que acontece é mentira e nós não podemos apoiar a mentira, já que é a maneira